Há exatos 5 anos, a Organização Mundial da Saúde decretava a pandemia da Covid-19, que transformou o mundo para sempre. Hoje, com os avanços em pesquisas e vacinação, o esquema de imunização contra a doença é variável diante das oscilações do vírus. E especialistas alertam para riscos parecidos com o que vivemos. O alerta foi no dia 11 de março de 2020. A Organização Mundial de Saúde decretava a gravidade da Covid-19. A infecção era oficializada como pandemia, ou seja, de proporções mundiais. The situation now is pandemic. O aviso foi dado pelo diretor-geral da OMS diante de uma sala lotada de jornalistas. We're not saying that the world should move from containment to mitigation. A variação do vírus da família do coronavírus foi batizada SARS-CoV-2 e já vinha infectado milhares de pessoas em vários países. O início de tudo foi no fim de 2019, por isso o nome Covid-19. A enfermidade havia sido detectada primeiramente em moradores da cidade chinesa de Wuhan. A tese mais aceita era a de que o vírus que acometia macacos da região havia sido transmutado para o ser humano. Com sintomas parecidos com uma gripe forte, a doença, até então totalmente nova aos olhos do mundo, evoluía rapidamente para a insuficiência respiratória grave, estágio em que a maioria dos pacientes acabava falecendo. Em poucos meses, o vírus se espalhou e em países de população mais idosa, como na Itália, a doença matava milhares de pessoas por dia. Sem vacina, a solução era o isolamento social. Ruas vazias e sem movimento. E o mais dramático, hospitais lotados de contaminados. O passo seguinte foi um colapso econômico, prejuízos incontáveis no comércio, na indústria, nos serviços. Ainda em 2020, começava uma maratona da ciência em pesquisas para desenvolver um imunizante. A Sputnik da Rússia foi a primeira vacina a ser anunciada. Em seguida, vieram muitas em tempo recorde, incluindo a brasileira do Instituto Butantan. Hoje, o imunizante está disponível gratuitamente no SUS para toda a população do Brasil acima de 6 meses de idade. O infectologista Jamal Suleiman ressalta a importância de completar os esquemas vacinais caso a caso e atualizar os reforços. Você não faz a vacina contra a influenza anualmente? Para a Covid, isso era uma dúvida no começo, com que periodicidade nós devemos fazer. Você precisa, a cada tempo, ter como se fosse um adicional, né, um plus, uma reserva no seu organismo. A gente tem as vacinas de última geração, que cobrem determinadas variantes, que são importantes. Como é um vírus que tem mutações que são relativamente rápidas, então você precisa estar sempre atualizando essas vacinas. A pandemia também expôs ao mundo a ideologia de pessoas que passaram a duvidar da ciência, como, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos naquele ano, Donald Trump, agora em segundo mandato, e o do Brasil, naquela época, Jair Bolsonaro. Aliás, até hoje o governo brasileiro é lembrado pelos discursos de ódio e pelos ataques contra a gravidade da doença. Foi uma época marcada por uma onda de desinformação e de muitas fake news, a mais comum questionando justamente a eficácia das vacinas que passariam a salvar a vida de milhões de pessoas. Só no Brasil, a Covid provocou nesses 5 anos a morte de mais de 700 mil pessoas e mais de 39 milhões de casos foram confirmados. No mundo, milhões de mortes que podem chegar até o dobro do estimado. A inteligência humana é capaz de desenvolver produtos com rapidez. E pela primeira vez na história, a gente conseguiu fazer isso numa velocidade que nunca tinha sido feita antes. Os laboratórios ao redor do mundo focaram na produção desses insumos e a gente teve um produto que mudou completamente a história. É de um cenário em que as pessoas morriam numa velocidade obscena. No momento que a gente começa a vacinação,
essa curva inicia o processo de queda. No começo de 2019, um grupo de chineses, de pesquisadores chineses, publicou um trabalho mostrando uma quantidade imensa de vírus, de coronavírus, em morcegos, naquela região central da China. Mais ou menos 6, 7 meses depois, a gente ficou sabendo, né, na verdade, retrospectivamente, que já estava acontecendo. E agora a gente sabe que descobriram um coronavírus novo na mesma região. Existem 40 laboratórios no mundo inteiro que monitoram a gripe. Isso faz com que a gente consiga prever e a gente faça vacina para todo mundo que precisar. Por que a gente não faz isso para a Covid também? Entre paradigmas e novos modos na recuperação da vida social, os avanços na área da saúde andam de mãos dadas com um novo despertar. O infectologista Celso Granato é categórico ao dizer que sim, estamos suscetíveis a possíveis novas pandemias. Aquilo que a gente fez de bom, aquilo que a gente fez de errado, né, para tentar evitar que isso aconteça de novo. A gente não sabe exatamente se isso vai ser uma infecção respiratória, se vai ser uma arbovirose, né, ou se vai ser alguma outra coisa, né, porque as grandes epidemias que aconteceram nos últimos 40 anos eram vírus que a gente desconhecia. A gente está mexendo muito no nosso meio ambiente com relação aos vírus respiratórios. Talvez, nesse caso, o problema maior seja a superpopulação. O que está acontecendo tanto dengue, chikungunya, oropox, zika, o mpox, na medida em que está provocando o aquecimento global, né? Então, isso não é coincidência, isso não é por acaso.